meu nome é Denise Fernandes da Cruz, sou diretora executiva da TIAI Desenvolvimento e venho novamente aqui falar com vocês dessa série de vídeos que resolvemos fazer, que chamou-se Jornada Cartório Alta Performance, para trazer muitas informações de práticas de gestão que estão mobilizando o país e que podem facilitar você a participar do PQTA 2020, se caso decidir assim. Nesse vídeo específico, eu vou explicar a prática, como que funciona, qual o benefício dela, o que você vai ter de dificuldade ou de facilidade no processo de implementação. E se porventura você conseguir participar do PQTA 2020, vai ser um ganho gigantesco para checar se aquilo que você já está fazendo está atendendo os requisitos do PQTA ou se precisa implementar ainda alguma coisa. Então, por isso, resolvi fazer nesse momento que ainda dá tempo, né, do processo de implementação de alguns casos específicos. Também vou deixar aqui disponível para vocês devem clicar aqui em algum lugar, para disponibilizar a rota de como que vai funcionar cada uma das práticas para atender os requisitos. Então, vou passar aqui para vocês o roteiro, basta clicar aqui no link e vocês vão ter esse roteiro para imprimir e checar lá com a equipe de vocês se existem as práticas que estão sendo implementadas, atendem esses requisitos do PQTA 2020. Mas antes disso, eu quero fazer uma recapitulação das aulas anteriores. No primeiro vídeo, eu falei a respeito das lives Cartórios do Futuro. Todas as lives que desenvolvemos para melhorar a autoestima dos titulares brasileiros para sair daquele momento de pânico e de medo que gerou no início da pandemia. Então, lá tem diversas ações que os vários titulares de cartórios brasileiros, clientes da TIAI, estavam utilizando na época, que fizeram essa movimentação no país e vários titulares de várias localidades puderam perceber que era possível, de uma forma diferente, fazer um processo de atendimento aos seus usuários. Também fizemos uma série de lives com cartórios em ação, onde nós convidamos vários tribunais, Santa Catarina, Goiás, Mato Grosso, Paraná, agora vamos fazer com Bahia, com Minas Gerais. Então tem várias lives nesse projeto do Cartórios em Ação que faz uma mobilização junto com o Judiciário para contribuir para uma formalização mais rápida dos processos que são necessários nesse momento de pandemia. Que nós precisamos muito ter esse apoio do tribunal para agir mais rápido. E uma série de lives também que são os métodos TIAI com as melhores práticas de gestão utilizada por clientes que já ganharam o PQTA. Diamante, ouro, grandes cartórios, pequenos cartórios, então tem diversas lives lá. Então esse foi o primeiro vídeo que a gente disponibilizou. Se você não assistiu ainda, clique lá no nosso canal do YouTube e assista esse vídeo. Na segunda aula, nós falamos que em função desse movimento das lives, vários cartórios brasileiros queriam que nós aprofundássemos as práticas de gestão, trouxéssemos informações mais específicas de cada uma das práticas, como que ele poderia implementar apenas ouvindo o nosso treinamento, a nossa orientação. Então nós resolvemos fazer um treinamento online, ao vivo, chamado Cartórios de Alta Performance, que aconteceu alguns dias atrás, era no período da noite. Nós queríamos que vários titulares participassem, tivemos participação de 12 estados brasileiros, onde eu detalhei nessa aula passada cada um dos módulos que nós trabalhamos nesse treinamento Cartório Alta Performance. Então também, se você não assistiu, clique lá no nosso canal e assista o vídeo, está lá disponível, é gratuito. E nessa terceira aula, nós vamos disponibilizar alguns detalhes mais específicos de cada um desses métodos utilizados. Então eu vou deixar aqui o depoimento do Haroldo, que participou desse treinamento ao vivo conosco, falando um pouquinho de como que ele achou esse treinamento. Fala aí, Haroldo. Em nome da doutora Danusa, eu gostaria de agradecer o convite pela participação do treinamento do Cartórios de Alta Performance.
Treinamento esse de suma importância que nos abriu inúmeros horizontes a respeito de toda a gestão administrativa de um cartório. Toda a parte de gestão estratégica, gestão de recursos humanos, gestão financeira, oportunidades, riscos, enfim, toda a gestão administrativa que um cartório de alta performance deve conquistar. Vamos dar uma passeada por todos os requisitos do PQTA através dos seus blocos, que são vários tipos de gestão. No primeiro bloco, que chama Gestão Estratégica de Inovação, eu vou detalhar para você como que você pode implementar lá no seu cartório as ferramentas que são exigidas como comprovação, e aqui é apenas uma sugestão, você pode trazer outras que sejam semelhantes, mas que atendam esses requisitos, para facilitar a sua visão se naquilo que você está usando hoje faz parte desses critérios que são avaliados e pontuados dentro do PQTA. Nós iniciamos através da elaboração do planejamento estratégico. Para elaborar o planejamento estratégico, eu preciso validar a cultura organizacional. O que seria a cultura organizacional? Aquilo que eu acredito, né? A missão do cartório, a visão, os seus valores, a sua política da qualidade. Então eu preciso definir isso claramente e comunicar a todas as partes interessadas essa cultura definida. Denise, o que é uma cultura? O que é uma missão? É só uma frase na parede? Não, é aquilo que o titular acredita como essência. Para que existe o cartório? Para que eu passei num concurso e assumi num cartório? O que eu preciso entregar para a sociedade para fazer jus a essa existência? Então eu defino isso com uma missão. E daí não só pode ser uma frase, ela tem que ser valorosa, ela tem que ir para a prática, ela tem que estar internalizada nas pessoas. Então ninguém pode entregar um serviço que não seja de qualidade se lá na minha missão está previsto que eu faço um serviço de qualidade. Se eu digo lá na minha missão que eu tenho um serviço com segurança jurídica, então o serviço que eu entrego não pode acontecer de não ter essa segurança jurídica inteira, ou tem ou não tem. Também lá eu devo definir se eu vou entregar com rapidez, com celeridade. Mas como assim? Eu digo na minha missão que eu vou entregar com celeridade, meu prazo está 30 dias? Não é a missão do cartório. Então eu tenho que descrever lá aquilo que realmente acontece. E mesma coisa a visão, aonde que eu quero chegar? Daqui quanto tempo eu vou chegar nesse lugar? Então eu devo descrever essa visão até para as pessoas que estão trabalhando comigo saberem que eu estou me movimentando para chegar lá, que eu estou exigindo que não exista retrabalho porque eu quero chegar naquele lugar, para não aumentar custos porque eu quero chegar naquele lugar. Então eu defino várias coisas que internalizam nas pessoas e isso vira cultura, através de valores sólidos, né? Eu tenho que trabalhar com ética, com qualidade, com segurança jurídica, enfim, todos os valores que eu defini que sejam pertinentes à minha cultura. Às vezes, do jeito que eu trabalho aqui nesse cartório é diferente do meu colega que trabalha no cartório vizinho, mas ele tem uma cultura institucional diferente e deve ser respeitada. Então, aqui funciona assim e é isso que eu acredito e é isso que eu vou entregar. Então, eu faço a revisão dessa cultura organizacional no planejamento estratégico, verifico que se precisa alterar alguma coisa, eu posso alterar, se não, eu só faço a revisão e valido que ela vai continuar. E com isso, eu defino as partes interessadas. Quais são as partes interessadas do meu cartório? Se equipe faz parte, o usuário faz parte, o tribunal faz parte, a sociedade faz parte, os fornecedores fazem parte. Então, eu defino quais são essas partes interessadas e checo o que eu preciso entregar para eles e o que eles precisam entregar para mim. Né? No nosso treinamento que a gente fez das aulas ao vivo, a Roberta, que é a nossa consultora, ela traz detalhadamente cada uma dessas etapas, né? Mostrando exemplos práticos em relação a isso. E também eu monto através do Canvas o mapa desse negócio, né? Como que está descrito esse negócio como um todo. Então, Canvas é uma ferramenta da administração que facilita eu ter esse olhar ampliado do meu negócio.
Faço o levantamento dos pontos fortes, dos pontos fracos, das ameaças, das oportunidades, que é uma ferramenta chamada FOFA ou SWOT, que possibilita que eu cheque aquilo que eu tenho de bom, e isso me dá a possibilidade de criar ações para ampliar isso, e também aquilo que não é tão bom, que eu preciso melhorar. E daí eu vou criar alternativas para sanar essas minhas dificuldades, para fazer uma entrega do meu serviço com mais qualidade e atuar nesses pontos fracos. Depois eu levanto meus riscos organizacionais, né? O risco legal, o risco ambiental, o risco trabalhista, o risco de compliance. Então, diversos riscos que vão afetar o meu negócio, eu preciso descrever lá e ver se eles são riscos graves ou riscos que podem acontecer com uma potência maior, ou são riscos leves. É muito difícil isso acontecer, mas mesmo assim, né, vamos identificar e vamos nos prevenir de algo. Né? O risco dos meus extintores estarem com data vencida é um risco leve, mas eu crio ferramentas para checagem de manutenção desses extintores durante o ano. Então, eu identifico, não deixo passar e faço a análise em relação a isso. Através dessas informações todas que foram levantadas, eu defino meus objetivos estratégicos para atingir aquela visão que eu criei lá na minha cultura organizacional. Então, objetivos estratégicos relacionados aos usuários. Vou querer melhorar a satisfação dos usuários, vou querer entregar com prazo mais rápido, vou querer gerar um ambiente adequado para os usuários, enfim. Vou definir quais são os meus objetivos estratégicos em relação aos usuários. Em relação à equipe, né? Quero satisfação da equipe, quero gerar benefícios para a equipe, quero que ela esteja trabalhando feliz, né? Gerando um trabalho salubre. Então, defino quais são os objetivos estratégicos em relação à equipe. Em relação ao financeiro, quero aumentar o meu faturamento, quero ter um custo com um pessoal de X% em relação ao faturamento, quero diminuir as despesas com retrabalhos e defino lá também nos meus objetivos. Posso definir objetivos estratégicos em relação à imagem do cartório, que agora é fundamental você fazer isso. Como que a sociedade está vendo você? Então, tem que ter um medidor. Lá na pesquisa de satisfação do balcão, pode ter uma pergunta questionando a respeito da imagem. Quais os eventos que você, como titular, está participando e promovendo dentro da sua sociedade? Está fazendo palestras, está dando treinamentos, enfim, está participando de prêmios, né? Está gerando resultado com a imagem do cartório. Outro objetivo estratégico pode ser um grupo a respeito de compliance anti-suborno. Então, o que vocês querem monitorar, medir, chegar a ter como resultado final durante um período X? E todos esses objetivos estratégicos precisam ser medidos através de indicadores de desempenho. Então, eu verifico como eu vou medir cada um deles, porque ele tem um jeito específico. Tem uns que eu posso medir por dia, outros eu posso medir por mês, outros por ano. Então, eu checo esses indicadores, o processo de evolução deles, a cada um desses períodos definidos. Como que eu faço, Denise? Só lá no final do ano eu vou fazer a análise do meu planejamento estratégico? Não. Então, vai iniciar através do planejamento estratégico, com uma meta definida, com um desejo a ser alcançado. Vou criar ações para suprir essa necessidade e conseguir atingir esse resultado esperado e vou acompanhar periodicamente esses resultados. Na consultoria, a gente implementa o relatório gerencial para os coordenadores trazerem as informações para o titular de como estão o andamento dos seus objetivos estratégicos daquele setor e apresentar ações corretivas e de melhoria dentro desse processo de evolução. Então, a gente chama a revisão do planejamento estratégico lá no final do ano, mas faz uma checagem a cada um dos períodos passados para não chegar lá e não ter mais como corrigir a rota. Então, essas etapas que são da gestão estratégica e a gestão de inovação.
Agora, eu quero trazer para vocês a questão da gestão de processos. Como que funciona a gestão de processos dentro de um cartório? Eu faço uma análise de quais as etapas que eu preciso mapear no cartório e definir padrões específicos para cada uma dessas etapas. Lá no treinamento Cartórios Alta Performance, a Dani trouxe alguns exemplos maravilhosos que contribuíram para o dia a dia lá daquele cartório que participou desse treinamento ao vivo. E ela falou lá a respeito do mapeamento dos processos que entra no balcão, como que é recepcionado esse título, o que é analisado, o que é checado, o que a atendente precisa fazer e qual a próxima etapa desse documento. Então, nós chamamos procedimentos operacionais padrões, o POP, né, onde eu vou descrever detalhadamente cada uma das etapas, para montar o mapa do processo dentro daquele setor ou daquela fase que eu estou analisando. Então, ele é recepcionado no balcão, depois ele vai para o cadastro, depois ele vai para a certidão, depois ele vai para a análise, depois ele vai para registro e cada uma dessas etapas tem o detalhamento de cada um dos procedimentos. É isso que dá a garantia para o titular que a pessoa que está lá executando o serviço vai fazer como se ele estivesse fazendo lá. E isso gera uma satisfação interna para as pessoas, porque ela sabe que se ela executar daquela forma, ela não vai errar. Ela vai fazer o que o coordenador está esperando, o que o titular está esperando desse resultado do serviço dela prestado durante aquele dia. Imagine só se você não faz esse detalhamento do processo. Chega um colaborador e questiona tirar uma dúvida. Só que essa dúvida mês que vem é a mesma e às vezes a mesma pessoa. E depois vem novamente a dúvida e ainda a pessoa erra naquilo que ela foi ensinada. E isso gera uma desarmonia interna para o colaborador, porque ele vai ter que chegar de novo no titular e dizer assim, ó, não consegui. Ou para o coordenador de setor, não consegui, me ensina de novo, me explica de novo, me mostra onde é que eu estou errando. E às vezes ele não faz isso. E daí ele continua errando, continua demorando mais para fazer o serviço, aumentando o prazo do serviço. E isso não traz harmonia e fluidez. Então, se eu defino um procedimento operacional padrão, são aquelas etapas para serem executadas daquela forma. Um dia eu mesmo sentei para fazer uma certidão e peguei o POP para checar e fui lá executando de acordo com o que estava descrito. Eu só não assinei a certidão. Fiquei super satisfeita, que sinal que realmente aquele procedimento estava adequado. E eu nunca tinha feito uma certidão na vida, não sou da área do direito e cheguei lá e consegui executar. Então eu trago para vocês assim, ó, como é bom eu ter isso mapeado dentro do cartório. Gera uma felicidade e uma leveza. Uma outra questão é a produção. Eu tenho que medir o controle de produtividade e meus prazos. Quanto mais eu medir, mais eu consigo auxiliar aquelas pessoas que não estão no processo de desenvoltura. Então a Dani traz lá no treinamento muitas informações a respeito disso. Como fazer para você melhorar o prazo. Como que está o prazo de vocês aí no cartório? Me conte. E o prazo tem que ser do início do balcão a ficar pronto no balcão de novo. Eu não gosto muito dessa medição que alguns cartórios fazem. Meu prazo de análise está tanto. Não existe prazo de análise, é início e fim, ele tem que estar pronto lá para entrega. O único prazo que não é medido é aquele que depende do usuário, que ele tem que levar o documento e trazer o documento de volta para cumprir as pendências, mas aí não é o prazo do cartório, é o prazo de execução do serviço, que deve ser medido dessa forma. E com isso, nós implementamos também uma ferramenta chamada Satisfação dos Usuários, que eu aplico pesquisas de balcão, pesquisa de site, pesquisa pós-serviço. Então, várias formas de medir o grau de satisfação. E às vezes as pessoas não gostam de pesquisa. Só que as pesquisas trazem muitos dados. Eu gosto quando a pesquisa é preenchida manualmente, no sentido de descrever aquilo que a pessoa está falando e tratar aquela reclamação que ela está colocando ali. É só assim eu tenho possibilidade de enxergar. Porque se está tudo bem, eu só tiro 10, 10, 10, será que está tudo bem mesmo?
Será que eu não estou entregando alguma coisa e não estou sabendo? Então, quanto mais informações eu colher, melhor é para eu tratar e agir naquela não conformidade e corrigir algum POP, né? Algum procedimento operacional que não está funcionando adequadamente e entregar um serviço de excelência realmente para a sociedade. E trago aqui também a informação que nós precisamos ter sites institucionais. Os sites precisam ser de serviço. E mostrando lá os meus prazos, como que está o andamento daquele protocolo, para a pessoa saber, através dessas informações, mais rápido, mais veloz, usando a tecnologia, que nós estamos num outro momento de entregar serviços com mais celeridade para todos os usuários. Concluindo essa etapa de gestão de processos, eu vou falar um pouquinho a respeito de gestão de pessoas, que é mais um bloco lá nos requisitos do PQTA 2020. E a Raquel, nossa consultora, vai conversar com vocês lá no treinamento Cartórios de Alta Performance todas as informações detalhadas, com modelos, com materiais que ela traz e aprofunda cada uma dessas práticas. Mas eu quero passar aqui, como eu disse para vocês lá no início, que eu quero fazer uma rota de que é que atende os requisitos. Depois, no processo de implementação, vocês aprofundam isso. E lá nós trouxemos a questão de como fazer um recrutamento e seleção bem feito. Eu preciso fazer detalhadamente um processo estruturado. Se eu vou aplicar pesquisa, se eu vou fazer entrevista, se eu vou mandar para psicóloga para fazer uma entrevista final, se eu vou fazer dinâmica de grupo. Então, eu tenho que definir regras para contratar uma pessoa eficiente com o perfil adequado para aquele cargo. Porque não adianta só contratar por contratar. Eu perco muito tempo treinando e a pessoa ainda não vai dar certo. E daí eu vou ter que demitir. Só que daí eu perdi 6 meses, 1 ano de ter qualificado uma pessoa que teria o perfil adequado para aquela vaga. Então a Raquel traz um pouco dessas informações no treinamento. E a gente precisa descrever uma normativa interna, ou regimento interno, ou manual, enfim, o nome vocês podem dar como quiserem, mas regras que estipulem quais são os deveres do cartório e quais são os deveres da equipe, quais são os direitos do cartório e quais são os direitos da equipe. E lá ter uma transparência nas informações daquilo que é permitido e daquilo que não é permitido, porque às vezes o que não é falado é aceito, né? Então eu preciso dizer que eu não gosto que a pessoa seja mal educada dentro do cartório, fale ríspido com as pessoas dentro do cartório. Então eu tenho que ter uma regra lá, se isso faz parte da cultura desse cartório, eu não posso permitir esse tipo de ação. Quando que o salário vai ser pago? Quando que as férias vão ser dadas? Então essas regras, em vez de eu ficar negociando um a um, eu faço uma regra geral. Então lá nós detalhamos um a um das etapas dessa normativa interna, trazendo essas informações que geram uma leveza no dia a dia de gestão. E vocês sabem como é difícil trabalhar com pessoas, porque elas vêm de famílias diferentes, de culturas diferentes e nada é certo ou errado, é apenas diferente. E estão 30, 40 pessoas num único lugar, vindo de culturas diferentes, só que aqui tem a cultura do cartório, então eu preciso definir a regra desse lugar. E as pessoas vão se ajustando a essas regras. Aqui eu preciso ser dessa forma. Isso não vai dizer que a pessoa vai ter uma personalidade diferente, uma ética diferente, não, ela é a mesma em qualquer lugar. Mas aqui não é permitido determinadas coisas e precisa ser cumprido. Ou aqui é permitido determinadas coisas que lá eu não faço normalmente. Então aqui eu preciso fazer. Então essas definições de regras é importante. Outras práticas que nós utilizamos são editais de treinamento ou programas de treinamento, módulos de treinamentos, quais os treinamentos técnicos que são necessários, quais os treinamentos comportamentais que são necessários. Então eu faço um roteiro, um cronograma desses treinamentos para que a equipe receba essas informações e se qualifique nesses pontos. Então hoje pode ser muitos online, tem muitos treinamentos gratuitos na internet, mas eu preciso definir um roteiro, porque não é qualquer treinamento que é pertinente, porque eu preciso qualificar aquela pessoa para trabalhar no cartório, para ela prestar serviço no cartório. Então eu tenho que definir quais são esses treinamentos necessários para ela atingir um grau de excelência maior.
E vou fazendo pesquisa de clima, vou fazer uma pesquisa avaliando se ela está satisfeita, não está satisfeita, o que posso melhorar durante esse próximo período de avaliação. Então, essas informações são importantes para eu dar um próximo passo, para fazer a melhoria contínua. E quanto mais informação vier na pesquisa, melhor é também. É sinal que eu posso corrigir aqueles pontos que não estão tão bons. Com isso, a gente agora capacitou as pessoas, definiu os procedimentos, agora eu posso ter uma organização de cargos e salários. Como que eu faço isso? Porque se eu pegar e aumentar o salário da pessoa e colocar ela num cargo X, antes de fazer todas essas etapas anteriores, eu crio a possibilidade de chegar lá e dizer assim, aquela pessoa não serve para essas atividades. Só que eu já aumentei o salário dela, já alterei lá na carteira de trabalho dela e eu não posso mexer nisso. O salário não reduz. Então, eu preciso fazer todas essas etapas primeiro, para depois sim fazer uma organização de cargos e salários. E definir um plano motivacional, onde eu vou dar benefícios, fazer eventos de motivação para manter a equipe feliz e alegre e produtiva dentro do cartório. E faço uma outra prática que é a avaliação de desempenho. A avaliação de desempenho eu vou dar notas para a equipe de como que ela está. E com isso eu dou feedbacks tanto positivos quanto negativos. Aquilo que ela está boa, que eu quero que ela continue assim, que ela está no caminho, ela está se desenvolvendo, mas eu também preciso falar para ela aquilo que não está legal e que eu preciso que ela melhore, que ela mude, que ela altere. E quando existe essa transparência na relação, nós mantemos um grau de leveza dentro do cartório muito melhor. Porque às vezes as pessoas, já participei de vários casos que o titular não gosta que a pessoa faz aquilo, que ela tem aquele comportamento, mas ele nunca conseguiu dizer para ela isso. E se a pessoa não sabe, ela continua, no mesmo comportamento. Então, ter um cuidado muito grande em avaliar depois de todos esses requisitos anteriores serem implementados. Porque vários clientes também nos contratos dizem assim, Denise, faz avaliação de desempenho da equipe, mas eu vou avaliar o quê? Ela sabe o que ela está sendo avaliada? Não sabe. Mas então eu tenho que treinar, capacitar, medir, gerar resultado para poder fazer a avaliação. Então, tenham cuidado e carinho com isso. Uma outra etapa é a gestão de saúde e segurança no trabalho, que é mais um bloco lá do PQTA. E ele também fala um pouquinho sobre as instalações. Então, nesse material que a gente divulgou ao vivo, a Cristiane, que também é a nossa consultora, que é expert em normas, ela traz muitas informações a respeito disso, do contexto físico, ergonômico do cartório, o que é necessário, dos laudos PPRA, PCMSO, sobre acessibilidade, se tem banheiro, não tem banheiro, enfim, várias informações nesse sentido para fazer essa avaliação de segurança e saúde ocupacional. Se o ar-condicionado está bom, se a iluminação está adequada, se a iluminação está adequada em cima do colaborador ali que está fazendo a digitação. Então, os laudos, eles dão essas informações mais fiéis e, com certeza, mais qualidade de vida para as pessoas que estão trabalhando aqui conosco. Um outro bloco que ele traz é a gestão socioambiental. Então, na gestão socioambiental, eles vão avaliar quais as ações ambientais que o cartório está fazendo, quais as ações sociais que o cartório está fazendo. E dentro das ações ambientais, a gente pode trazer algumas práticas como os 5 censos da qualidade, que organiza o cartório, que limpa o cartório, que descarta aquilo que não é necessário, que faz eventos sobre saúde, que mantém a ordem de tudo aquilo que foi implementado. Os 4 R's também, que é repensar, reduzir, reutilizar, reciclar. Então, tem todo um movimento, tanto no ambiental quanto no social também, que eu posso implementar esse tipo de ações. E eu preciso fazer um monitoramento através de indicadores de desempenho naquilo que eu fiz,
nesses processos, né? Por exemplo, eu vou fazer arrecadação de alimento para fazer doação numa campanha social. Quantos alimentos eu arrecadei? Quantas pessoas participaram, mobilizaram para isso? Então, esses indicadores são importantes. Lá nos ambientais, quantas árvores foram plantadas no ano na minha campanha? Ou quantas campanhas ambientais eu fiz? Quantas sementes foram distribuídas? Enfim, tem várias práticas, né, que atendem esses requisitos. A importância é ter uma frequência, né, e manter isso continuamente. Outro bloco que o PQTA traz é para nós olharmos a gestão de informação e controle de dados. Então, como que o cartório está fazendo isso? Se tem um procedimento de TI adequado, né? E daí é um POP lá que a gente estava falando, mapeamento de processos, a gente tem que ter um mapeamento de processos de TI, né? Se o cartório não tem um setor de TI, os próprios procedimentos já atendem isso. Então, como que vai ser feito o backup? Como que vai ser feito a análise das informações? Como que eu estou garantindo a segurança do sistema que está trabalhando? Como que está a internet no cartório? Então, vários controles desses precisam estar previsto nesse procedimento e também medidos para eu avaliar se está de acordo com aquilo que está proposto. Eu tenho computadores adequados dentro do cartório, eles têm capacidade de informação interna. Quando eu saio com backup fora do cartório, tem segurança nisso ou não tem? Você já checou se o backup está funcionando? Então, essas informações você precisa estar atento. E o Matheus traz essas informações para nós nesse módulo no nosso treinamento. O próximo bloco, que é gestão de compliance e anti-suborno. Lá no nosso treinamento, que o José Eduardo vai falar com vocês, ele fala sobre o Manual de Integridade e Compliance, o canal de denúncia, como que é esse canal que a pessoa pode denunciar as informações que não estão legais dentro do cartório. Ele prevê também uma gestão de risco mais profunda, com o compliance, lavagem de dinheiro e suborno. Nós precisamos também treinar a equipe em todas essas informações, porque isso tem que virar cultura. A pessoa que é abordada em qualquer lugar do cartório, inclusive a menina do café, ela deve saber que não pode aceitar suborno nem interno nem externo. Então isso precisa estar fortemente na cultura organizacional do cartório. Eu preciso disseminar para todas as partes interessadas, então os meus fornecedores precisam saber disso, os meus usuários precisam saber disso, o tribunal precisa saber, as certificadoras precisam saber, todas as partes interessadas que eu defini lá no planejamento estratégico, no primeiro módulo, eu preciso garantir que eles estão recebendo a informação. Então tem algumas práticas que a gente manda o manual, o fornecedor assina e devolve, diz que entendeu, que ele está ciente da informação. Então, se porventura acontecer um problema futuro, existe uma formalização nessa disseminação. E com isso precisa ter todo um controle de sigilo dessas informações que estão sendo disponibilizadas. Então, as pessoas têm que garantir que aquela informação que roda lá no cartório não vai sair. Então, eu crio mecanismos para estar atuando de uma forma mais segura. E o José Eduardo traz isso nesse módulo de Compliance e Suborno. E eu faço o último módulo, que é o Gestão de Continuidade de Negócios. Então, nesse momento de crise, né, nós precisamos olhar para isso. E a Noreg BR nos trouxe no PQTA desse ano a possibilidade de fazer análise e demonstrar que estamos fazendo análise e buscando resultados para isso. Então, no treinamento, eu trago algumas questões sobre a política de crise, né? Como que a gente precisa reagir nesse momento. E daí, se nós retornarmos lá nas lives ou no primeiro módulo desse curso, a gente fez esse movimento em função da gestão de crise. Nós temos que definir quais são as responsabilidades da alta direção, né? Tudo que dá errado, a culpa é do titular, então ele precisa estar atento a esses movimentos e com mais padronização, segurança da informação, ele gera um resultado mais efetivo para o direcionamento, para o norte que ele tem que levar esse cartório, e uma capacidade de adaptação.
eu preciso me adaptar ao dia a dia das movimentações, né? Nesse momento de crise a gente percebeu que de manhã sai um provimento, de tarde outro, de noite outro. Então, o que eu vou fazer? O que é certo, o que é correto? Então, a liderança precisa direcionar aquilo que é certo e correto. Então, nesses 8 módulos que nós realizamos desse treinamento, ele trouxe a possibilidade de demonstrar que é possível a gente conseguir reagir, fazer implementações de várias práticas e participar desse processo do novo cartório, nesse novo momento. Então, cada um desses módulos tem 2 horas de duração, mais ou menos. Então, é muito conteúdo que nós estamos trazendo nesse treinamento que foi feito ao vivo e fizemos a gravação dele para essa disponibilização, para essa comercialização, essa entrega, porque nós queremos que mais cartórios no país participem de todo esse processo. Então, como que vai funcionar? Nós realizamos esse treinamento online ao vivo. Nós gravamos ele para disponibilizar para todas as pessoas que participaram e que adquiriram esse treinamento ao vivo. Só que muitas outras pessoas querem acesso a essas informações. Então nós resolvemos fazer uma semana de comercialização desse treinamento gravado ao vivo, através de uma plataforma que nós temos de treinamento, que vai disponibilizar um login e uma senha para você assistir. Só que não só você pode assistir, toda a equipe do cartório pode assistir. Você pode iniciar, dar pausa, parar, fazer um pedaço num dia, um módulo só no dia, outro módulo no outro dia, até o total de 8 módulos. Então, o tempo você vai administrando. E fica muito fácil eu qualificar toda a minha equipe dentro desse processo e levar todo mundo para a excelência ao mesmo tempo. Então, esse treinamento vai ter um certificado também automático para quem adquirir o treinamento, que também vai ser automatizado através da plataforma. E você pode utilizar essa metodologia, rever os módulos a hora que quiser, no tempo que quiser. As inscrições do PQTA vão terminar no final de julho. Então, você que quer participar do PQTA precisa apurar e fazer o processo de implementação o quanto antes. Com essas aulas gravadas, você tem possibilidade de checar se todas as práticas que você tem implementado aí no seu cartório estão ok, ou tempo ainda hábil para fazer um processo de implementação de algumas delas. Então, nós estamos contra o tempo, precisamos ser muito velozes. E aqueles que não querem participar do PQTA, que comecem a implementar a gestão e ter uma qualidade muito melhor nas suas vidas, tendo menos pilha na mesa, menos serviço para levar para casa, automatizando vários processos, definindo um fluxo, entregando mais rápido o serviço, tendo o seu cliente e o seu colaborador satisfeito. Então, é um processo de decisão e que agora existe oportunidade. Mas já aviso, esse treinamento não vai ser barato, porque nós temos experts da Chai ministrando o treinamento. Esse método já foi aplicado e testado em vários cartórios no Brasil. Então, a gente sabe que ele funciona, que ele vai dar resultado para você. Então, fique atento que nós vamos abrir o carrinho de vendas na segunda-feira, dia 20/7, às 12 horas da manhã. Vamos fechar o carrinho no dia 24/7, às 23 horas e 59 minutos. Então, nós vamos ter 5 dias de comercialização desse treinamento gravado ao vivo, que vai ficar disponível para você. Eu vou colocar aqui o depoimento da Silvia, que vai nos contar como que foi participar desse treinamento. Meu nome é Silvia Valentina, eu atuo na área notarial há 26 anos. O que me moveu a fazer esse curso, em primeiro lugar, porque conheço a Chai de longa data, sei do seu comprometimento, da seriedade, da generosidade em compartilhar conhecimentos, práticas de gestão, o que me deu tranquilidade em entrar nesse projeto. Em segundo lugar, ser EAD, me possibilitou estudar em casa, participar das aulas online, foi muito interessante, muito confortável também. E me acrescentou muito nesse período em que
esse período de transformações em que o nosso trabalho está tendo que se adaptar a um novo formato, né? Teletrabalho, home office, horários reduzidos, estamos atendendo os clientes via WhatsApp, via Zoom. Então, eu acredito que temos que estar melhorando as nossas competências, né? E esse curso acrescentou uma força, uma alegria também. Eu senti alegria por ver tantas pessoas motivadas e com vontade de fazer um trabalho diferenciado para atender as demandas da sociedade, as demandas dos nossos usuários, nossos clientes, né? Que estão diferenciadas nesse momento, e acredito que isso vá se expandir, né? Então eu fiquei muito feliz de ter participado, grata pela experiência, e indico não só para tabeliães e registradores, mas para colaboradores que queiram aprimorar a sua prática. Viu só como é legal? A Silvia gostou, acredito que você vai gostar também. Entra lá no nosso canal do YouTube, assista nossas aulas que estão gravadas lá, assista as lives, se inscreva no canal para receber informações sempre que a gente postar lá, no nosso Instagram também, no nosso YouTube, no Twitter. Acesse lá para você nos seguir. E também gostaria, se você tem alguma dúvida ainda, se tem interesse ou não de participar desse treinamento conosco, digite aqui logo abaixo para a gente poder trazer alguma solução e esclarecer essa dúvida para você. Agradeço imensamente a todos que estiveram conosco nessa jornada Cartórios de Alta Performance e que tenha vontade de melhorar o seu cartório e melhorar a realidade desse país. Eu acredito muito na gestão. A Chay é a melhor treinadora de cartórios extrajudiciais do Brasil. Então, confie em nós, mas faça a sua parte. Faça a sua atividade aí no seu dia a dia. Venha para a ação. Até lá!